Deus falar contigo nesta noite. Senhor Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo, o Pai das consolações, aquele que nos guia no caminho da verdade e que nos ilumina, abra os olhos do nosso entendimento e que possamos navegar nas ondas da palavra do Senhor, que possamos nos deliciar, que possamos aproveitar que o Evangelho do Senhor tem de melhor para nós. Pedimos ao Senhor que Tu possas libertar aqueles que estão presos, curar aqueles que estão enfermos e salvar aqueles que estão perdidos. Orienta-nos pelo poder da Sua palavra, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Verso 19 diz assim, capítulo 11 de Atos: então os que foram dispersos por causa da tribulação, repita comigo, por causa da tribulação. Os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E esta igreja que estava em Jerusalém, essa comunidade de discípulos, enviou Barnabé até Antioquia. Tendo Barnabé chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Repita comigo, alegrou-se. Alegrou-se. E exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque este homem era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Repita comigo, homem bom, cheio do Espírito Santo, e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Os que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Que Deus abençoe a sua palavra em o nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, como
próprio nome sugere, é um livro que narra a história geissica dos primeiros cristãos pós-morte de Jesus. Jesus vem ao mundo e anuncia o reino de Deus. Essa mensagem do reino de Deus, que existia um Senhor absoluto e soberano, ela confronta o império político da época, que era o Império Romano. E não apenas confronta o império político romano, como também bate de frente com a casta de liderança religiosa que havia em Jerusalém, que havia entre os judeus, e que esses líderes das sinagogas e que detinham uma relação política com o Império Romano, começam a ver em Jesus uma ameaça. Então, a mensagem de Jesus era uma ameaça para os líderes de Jerusalém à época, e era também uma ameaça para o imperador romano. Tanto é que o termo César, ele é um termo divino. Então, César Augusto significa o divino Augusto, o imperador divino Augusto, de modo que o imperador romano, ele se julgava o salvador, não apenas da pátria, mas de todos os povos. Você tinha, por exemplo, o Evangelho de Roma. Até hoje, a expressão em latim, Pax Romana, ela é muito conhecida entre nós, porque os imperadores romanos, à medida em que iam conquistando terras e povos, eles enviavam mensageiros que antecediam a chegada deles nessas regiões, e esses arautos, esses evangelistas, esses proclamadores, estes anunciadores diziam para os povos: escuta, a paz vai chegar sobre vocês, porque o Império Romano chegou até aqui. Esse imperador agora se vê em um conflito de uma comunidade de pessoas que dizem o seguinte: você não é o rei. Existe um rei dos reis, e que é inclusive, Luciano, superior a você, imperador romano. Esse rei é Jesus, e é a ele que nós tributamos louvor e adoração. Nós adoramos a Jesus, nós prestamos culto para Jesus. Essa situação vai desencadear uma perseguição política como forma e tentativa de eliminar os cristãos. Então, essa perseguição, ela inicia em Jerusalém, em Israel, onde concentravam os primeiros discípulos de Jesus, porque Jesus era judeu. Jesus nasceu em Belém, desenvolveu o ministério dele em Genezaré, Cafarnaum, naquelas redondezas. Então, as primeiras pessoas que tiveram um contato direto com a mensagem de Jesus foram eles, e eles começam então a sofrer perseguição. E aí, nesse momento histórico, o narrador, que é o Lucas, vai dizer o seguinte: eis que foram dispersos por causa da tribulação. Esses cristãos começam a sofrer tribulação. Que tribulação é essa, Júlio? É a tribulação da perseguição e do luto. Porque o Império Romano começa a enviar os seus mensageiros para perseguir esses cristãos, esses que diziam que serviam a Jesus. Então, eles sofrem perseguição. E não apenas sofrem perseguição, eles passam a conviver com a morte.
vários dos cristãos tiveram os seus corpos jogados em fogueira, tiveram os seus corpos lançados na boca de leões. O Coliseu Romano ficou conhecido durante toda a história por ser uma arena e um palco não apenas de duelo de titãs, mas também como palco do assassinato de vários e vários cristãos. Então, o contexto desse capítulo 11 é um contexto de perseguição, é um contexto de medo, porque bate na porta da sua casa, você não sabe se é um soldado romano, se é um mensageiro do rei, querendo saber quem é você, descobrir quem é você, se separar da sua esposa, se separar dos seus filhos, tirar os seus filhos de você, colocar uma faca no seu pescoço, começar a te torturar, te açoitar, te violentar, te bater, porque simplesmente você confessava que servia a Jesus. Então, Rodrigo, nós temos aqui o pior dos cenários possíveis para eles, e que sofrem todas essas adversidades, todas essas tribulações, perseguições e lutos. E aí diz o texto bíblico que é exatamente nesse contexto que um homem é enviado para uma destas comunidades de cristãos, e esse homem que é enviado para essa comunidade, ele vai com um propósito, ele vai com uma missão: encorajar aquela mãe que perdeu o filho, aquele esposo em que a mulher foi pega na rua e cortaram a cabeça dela, aquele parente que perdeu um primo, que teve uma cabeça decepada, ou que foi pregado na cruz de cabeça para baixo, aquele camarada que viu um amigo depois de muito tempo, e quando olhou para ele não o reconheceu, porque ele passou em um cárcere privado, e privaram ele até de comida, ele emagreceu pra caramba, porque nem comer ele comia, Eusabete. Então pensa o contexto que nós estamos vivendo. Isso me faz lembrar um dos autores, frasistas que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl. E o Viktor Frankl, Roberta, ele foi uma das pessoas que foi para um campo de concentração durante o Holocausto. Então imagine vocês, milhões de judeus sendo jogados em uma câmara fria, ou sendo levados para um ambiente que não apenas os privava de liberdade, mas os fazia ser torturados. E ele escreveu uma frase muito interessante, porque ele diz o seguinte: quando você é jogado numa arena como essa, você tem duas atitudes. Você já vai e já se entrega para a morte mesmo, e já desiste de tudo, e já entrega os pontos. Então já vai sem esperança, sem sonho, ou mesmo colocando agulha entre a sua unha e o seu dedo, mesmo te dando um tapa na cara, mesmo te açoitando, mesmo te dando chicote, mesmo colocando uma sacola sobre a sua cabeça e derramando um balde de água como fosse uma simulação de afogamento, e quando você está no último suspiro, e aí solta você mesmo, sofrendo todo e qualquer tipo de tortura psicológica, emocional, física, mesmo falando para você que a sua esposa e os seus filhos ficaram
machucaram e que já foram assassinados, que a sua família acabou. Você só tem duas atitudes: ou você entra em paranoia e surta, desiste, ou você vai tirar força de onde não tem. E mesmo com tudo isso, sofrendo, apanhando, sendo torturado, só você e Deus aqui dentro de você, ninguém mais sabe. Você clama em espírito e: Senhor, eu creio em Ti. Eu só tenho o Senhor. E nesses momentos em que a gente está numa cama sofrida, em que a gente está com a espada no pescoço, em que nós estamos sendo perseguidos, que nós estamos convivendo com luto, com enfermidade e com angústias, nós podemos fazer a opção de escolher os nossos amigos, pessoas que vão nos incentivar, ou pessoas que vão nos desestimular. Pensa você chegando Barnabé na igreja, está lá a comunidade de cristãos sentada, acaba o culto, Barnabé pega a palavra: irmãos e irmãs, estou chegando de Jerusalém agora, sabe o que eu tenho para falar para vocês? Vocês não sabem da maior. Mataram mais 10. Ixi, mataram mais 30. Nossa, e agora eles estão fazendo assim, assim, assim e assado. Eles estão batendo desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aliás, eu acho que vocês podem voltar para casa e abandonar, porque o negócio está tão feio que vai sobrar para vocês também. Então eu vim aqui hoje, na verdade, para fechar o caixão com todos vocês. É o seguinte: vamos desistir, vamos entregar os pontos e vamos renegar essa mensagem. Já pensou se Barnabé tivesse esse espírito, o espírito do desânimo, do desencorajamento, o espírito do não estímulo? Mas o texto diz que ele chega e que mesmo numa situação de dispersão por causa da tribulação, Barnabé, a primeira coisa, ele vê a graça de Deus. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu e você somos responsáveis pelo que nós vemos. Os olhos de Barnabé poderiam presumir uma situação específica, mas os olhos de Barnabé, mesmo diante de toda essa tribulação, ao invés de se fixar nas péssimas notícias, os olhos deles se fixou na graça de Deus. E Barnabé, vendo a graça de Deus. Nosso grande problema é que a gente só vê sempre o diabo em tudo. E a gente dá atenção e ibope para o diabo. A nossa mente se fixa apenas naquilo que é ruim, a nossa mente se fixa apenas nos problemas, a nossa mente se fixa apenas nas coisas negativas. E quando a sua mente se fixa naquilo que é ruim, naquilo que é apenas problema, você deixa de enxergar a graça de Deus. E sabe o que é graça, Arthur? Graça é favor imerecido.
Então, quando o Barnabé vê a graça de Deus, mesmo nessa conjectura de perseguição e de luta, a interpretação que ele faz, Regis, a leitura que ele faz, Nortes, é o seguinte: poderia ser bem pior, mas só o fato de nós existirmos já é um presente que a gente nem merecia. As pessoas que nos desestimulam, nos desencorajam, são pessoas que têm dificuldade para ver a graça de Deus, e que por isso estão sempre pensando no pior resultado possível. Por isso estão sempre enxergando o pior cenário possível. Mas nós não somos daqueles que veem desgraça em tudo. Nós somos daqueles que vemos a graça em todas as coisas, a mão de Deus cuidando de nós e nos sustentando mesmo nos nossos piores momentos. Eu posso ouvir um amém? Amém. Graça de Deus. Enxergar graça de Deus. E aí diz o texto que ele vê a graça de Deus e o resultado de você ter uma ótica segundo a graça de Deus são duas atitudes: alegria. E é isso, Pedro, que absolutamente chocava todo mundo quando via os cristãos. Porque como em um cenário como esse, descrito de tribulação, de perseguição, de gente perdendo pai, mãe, filho, irmão, amigo, de gente sendo torturado, está lá Isaac, os cristãos alegres. Alegria em meio a uma provação, alegria em meio a uma tribulação, paz em meio à angústia. Isso é humanamente impossível, e de fato é humanamente impossível, porque o que nos dá alegria em meio a uma provação é a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus. Do contrário, você vai abraçar essa sua síndrome, você vai abraçar esse seu complexo e você vai morrer junto com esse sentimento pessimista que você tem, com esse complexo que você tem. Do contrário, você vai ficar fazendo carinho nos seus problemas, e quanto mais você pensar apenas nos problemas, mais assombração vai te aparecer. Quanto mais você ficar focado apenas no que é negativo, apenas no que é ruim, apenas no que é trabalhoso, ó céus, ó vida, porque logo comigo, mais a sua vida vai ser um tsunami de lixos, de detritos ruinosos, mais a sua vida vai seguir um fluxo contrário à própria existência, porque você vai se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa enjoada, uma pessoa insuportável, uma pessoa tão crítica consigo mesmo e com tudo o que acontece na sua vida, que ninguém, absolutamente ninguém, para manter um mínimo de saúde mental, vai conseguir ficar perto de você, porque você não consegue ver graça de Deus, você só vê desgraça. Então você não vai ter alegria mesmo, você não vai conseguir ter alegria. Você não vai ter alegria, porque problemas todos nós temos. Agora a gente não enxerga apenas sobre a ótica da desgraça, a ótica da tragédia. Eles poderiam ter parado. Vamos parar então, vamos fechar todas as igrejas, vamos agora lamentar. Vamos lamentar a morte dos discípulos, os que estão sendo perseguidos, vamos ficar nessa.
mas a atitude deles é diferente. Alegria e mais, diz o texto, e exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Sabe de uma coisa? Quando você enxerga a vida com graça de Deus, você, Valcilei, não apenas é capaz de experimentar alegria em meio à tragédia, como você também alenta os outros para que perseverem. Sabe por que a gente desiste facilmente? Sabe por que a gente entrega o jogo rápido? Sabe por que a gente abandona tudo muito facilmente? Porque não vemos graça de Deus. E como não vemos graça de Deus, qualquer situação vira um pretexto para desistência. Qualquer problema vira motivo para desistir. Qualquer problema vira motivo para voltar para trás. Qualquer problema vira motivo para olhar para trás. Porque os seus olhos são tomados de desgraça, de ruindade, de maldade, de pessimismo, de negativismo. Então você desiste. Agora, o Barnabé, como ele viu a graça de Deus, então ele se alegra e ele encoraja. Pessoas que têm dificuldade para encorajar os outros, mas que acabam se tornando muitas das vezes ladrão da alegria, ou pessimistas que veem apenas o que há de ruim e de pior, é porque não conseguem enxergar pela graça. Porque quem enxerga pela graça, Ana Clara, é capaz de colocar a mão no ombro e dizer: não desiste não, Ana. Desiste não, Ana. Olha o que Deus já fez na sua vida. Olha o que Deus já realizou na sua vida. Olhe para tudo aquilo que Jesus já realizou por você. Persevera, menina. Vai até o fim, porque tem algo de Deus para a sua vida que você não apenas merece, mas que os seus olhos não viram, que os seus ouvidos não ouviram e que nem o seu coração tem conhecimento. Então, ânimo, coragem. Gente, é o seguinte: o trem está pegando, o fogo está pegando, o circo está pegando fogo, o trem está apertando, mas nós não vamos desistir não. Nós vamos perseverar. Eu vim aqui hoje para vocês que estão aqui dizer: eu sei que você, Maria, perdeu um filho, eu sei que José, o seu irmão, ficou lá para trás, eu sei que tem gente aqui que está passando por problemas, mas eu quero dizer para vocês: vamos levantar a cabeça, vamos enfrentar César, Legião, fulano, ciclano, beltrano, o que vier pela frente nós vamos enfrentar, porque nós temos a graça de Deus. Aleluia! Aleluia! Persevera, ânimo. Que papo é esse de vou desistir, vou entregar, acabou? Que isso? Que isso? Cadê a graça de Deus na sua vida? Deus é contigo. Jesus é contigo. Veja a graça e seja um encorajador. É interessante essa expressão que o Lucas registra: com firmeza de coração permaneçam no Senhor. Firmeza de coração. Que coração. Fecha no seu coração. Guarda as chaves do seu coração, porque diz o Provérbios, capítulo 4, versículo 21, dele procede as saídas da vida. Se o seu coração estiver contaminado, aí é como a gente utiliza no direito penal a teoria da árvore envenenada. Contaminou o coração, a árvore você pode cortar e jogar fora, porque não vai precisar para mais nada. Agora, se você irá de cuidar do seu coração aqui, é ele que vai gerenciar tudo. Ele vai gerenciar sua mente, seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos, as suas atitudes. Cuidou do coração, estabeleceu no coração: eu vou até o fim, vou perseverar, vou permanecer. Você ganhou o jogo. Você tem que resolver aqui dentro de você. Dentro de você. E aí o texto diz que
ele viu a graça de Deus, alegrou-se, encorajou. E é lindo o que o Lucas vai dizer sobre esse homem Barnabé. Ele fala que tudo isso aconteceu, verso 24, porque Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Ande com pessoas boas, cheia do Espírito Santo e cheia de fé. Boas. Eu sempre costumo brincar, a tia Fia gosta muito quando eu uso essa expressão, porque ela veio do Ceará e lá a gente utiliza muito esse termo, cabra bom. Cabra bom. Gente que não vê maldade. Gente boa. Gente com pessoas boas. Pessoas boas. Simples como pomba. Pessoas singelas. Pessoas boas. Pessoas que têm bondade no coração. Não ande com gente perversa. Não ande com ímpios. Em intimidade. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, ande com gente boa. Escolha na sua vida andar com pessoas boas, pessoas do bem. É interessante porque Jesus fala que se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom. Então, a bondade, ela é um domínio próprio que nós temos que exercer, porque ela começa aqui. Ela começa aqui nos olhos. Daí porque a maioria dos nossos preconceitos, juízos de valores, pré-julgamentos, sentenças condenatórias, muitas das vezes são totalmente equivocadas, porque elas partem de uma presunção de maldade. Porque a gente só enxerga maldade nas coisas. E aí quando a gente só enxerga maldade nas coisas, o nosso corpo se torna mal. Você se torna raivoso, você perde a longanimidade, você perde a benignidade, você perde a paciência, você perde o domínio próprio, você perde a alegria, você perde os frutos do Espírito Santo, porque você olha com maldade. Ande com pessoas boas. Ande com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E andar com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, devido ao movimento pentecostal, às vezes nós temos uma confusão mental de que alguém cheio do Espírito Santo de Deus é na verdade alguém que fala muito em línguas, ou é alguém que planta bananeiras, ou é alguém que faz milagres, curas e sinais. Isso não é evidência de gente cheia do Espírito Santo, não. Aliás, Jesus diz que muitos chegarão diante dele dizendo: eu fiz isso no seu nome, e ele vai dizer: sai daqui, porque eu não te conheço, eu nem sequer te conheço. Quem é você? Quais são os seus frutos? Gente cheia do Espírito Santo é gente com fruto da verdade na vida, que manifesta os frutos na vida. Ande com pessoas cheias do Espírito Santo, porque pessoas cheias do Espírito Santo e pessoas bondosas, elas vão nos encorajar. E elas vão nos encorajar porque elas não vão dar mais ibope para o diabo, mas vão dar ibope para o Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo vão nos encorajar porque elas creem que se o Espírito Santo alcançou gente como ela, que era dura, ignorante, arrogante, prepotente, soberba, e que até hoje permanece falha, mas que pela misericórdia de Deus cai, levanta e vai, Deus também vai te fortalecer. Então ande com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, em
que você vê graça de Deus na vida deles. E ande com gente cheia de fé. Fé. Eu disse alguns domingos atrás aqui que fé é sonho. Ande com gente que sonha. Ande com gente que vê o impossível. Eu tenho compartilhado com várias pessoas aqui na igreja que nós somos gente de fé. Gente de fé. Se você olhar para a história de Jesus, Murilo, Jesus foi o pior maqueteiro que a história conheceu até hoje. Nasceu em Belém e desenvolveu o ministério na Galileia. Então, na época, as cidades chaves seriam Jerusalém, Atenas ou Roma. Então, se Deus tivesse que escolher uma cidade do mundo para Jesus nascer, ele teria que ter escolhido, do ponto de vista do marketing, da publicidade empresarial, Jerusalém, Roma ou até mesmo Atenas. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus não deixou nenhuma obra. Os evangelhos que nós temos são de outros evangelistas que escreveram sobre ele. Mas você não tem o templo construído por Jesus. Você não tem um livro construído por Jesus, escrito por Jesus. Você não tem nenhuma obra escrita por Jesus. E mais, os discípulos que Jesus escolheram para propagar a mensagem dele era gente que você inevitavelmente não passaria lá o ano na primeira entrevista de RH que você teria para admitir na sua empresa. A primeira testemunha da ressurreição foi uma mulher. E o testemunho de uma mulher era um testemunho desacreditado, porque a mulher na época, reis, era discriminada. Mas sabe de uma coisa? O que move o reino de Deus entre os homens é a fé. Eu não sei o que você tem. Eu não sei quais são as suas condições. Eu não sei o que o médico falou para você. Eu não sei como hoje se configura a sua situação de vida. Mas uma coisa eu sei: você não vive pela carne. Você não pode viver por aquilo que os seus olhos veem. Enxergue pela fé. Viva pela fé. Isaac, fé. Ah, mas a realidade é essa. Eu não quero saber o que é a realidade, o que diz a realidade. Eu quero só te dizer uma coisa: tenha fé. Fé. Nós somos movidos pela fé. Nós não somos movidos pela ciência. Nós não somos um povo da ciência exata em que matematicamente 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, 8 mais 8 é 16. Nós somos o povo da fé. Povo cheio de fé. Concluo a minha mensagem dizendo que, muito provavelmente, o que Barnabé teria dito para aquela comunidade de cristãos seria o seguinte: gente, os deuses de Roma se derretem na fornalha, mas o nosso Deus passeia na fornalha. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que Deus está te dizendo hoje, Vinícius? Eu sei que está na fornalha, mas vem cá, que nós vamos dançar nessa fornalha, e nós vamos passear por essa fornalha, porque você vai passar pelo fogo e ele não vai te queimar. Você vai passar pelas águas e elas não vão te afogar, porque eu estou contigo. Vamos bailar com Jesus nessa tempestade da vida. Foi isso que Barnabé disse para aqueles irmãos: gente, o negócio está feio, mas vamos levantar, porque Deus é por nós. E eu gostaria de te chamar para ficar em pé em nome de Jesus.